Fala galera, bom, eu devo estar com muita olheira e com uma cara muito acabada, mas enfim, vamos começar o vídeo mesmo assim. Antes de tudo, quero muito pedir pra vocês se inscreverem no canal, isso me ajuda muito, ajuda na divulgação do canal, ajuda o canal a crescer e não custa nada, então só clicar aqui embaixo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui de duas coisas que já me pediram muito pra falar, que é o filme Okja e sobre o vegetarianismo. O filme levantou uma grande discussão na internet a respeito desse assunto, muita gente associou as duas coisas ali, de fato o filme aborda alguns temas ligados a esse estilo de vida. Então eu achei uma boa oportunidade de falar nos dois temas. Eu acho que esse vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas mesmo assim eu vou tentar deixar ele com bastante conteúdo e que vocês consigam entender todas as analogias feitas pelo filme, todos os tópicos reais que eles abordaram no filme. Então eu espero que vocês consigam seguir meu raciocínio e que ele faça sentido, mas lembrando sempre que qualquer coisa podem comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. O filme Okja é uma produção sul-coreana do diretor Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor do Expresso da Manhã e do Hospedeiro, dois filmes que eu gosto muito e que tem uma estética maravilhosa, que dá pra perceber bem que ele gosta disso, porque o Okja também tem uma estética maravilhosa. E a premissa do filme é basicamente a seguinte: existe uma empresa multinacional que, com a ideia de acabar com a fome no mundo, eu fiz aspas intencionalmente, vocês vão entender porquê, eles decidem criar uma nova espécie de porco que teria sido criada em laboratório e que seria muito maior, enfim, produziria muito mais carne, uma carne muito mais gostosa, para que eles acabassem, enfim, com a fome no mundo. Esse era o propósito da propaganda da empresa. Então eles criam um projeto que teria um período ali de 10 anos de duração, onde eles distribuiriam 26 porcos para 26 fazendeiros, agricultores ao redor do mundo, para que eles fossem criados nos métodos tradicionais ali de agricultura de cada um dos lugares onde os filhotes foram deixados, para que no final eles chegassem à conclusão de qual dos 26 porcos teria se desenvolvido melhor e, portanto, qual método de agropecuária seria melhor utilizado para a criação daqueles animais. No filme a gente acompanha a história de uma menininha sul-coreana. O nome dela eu não sei se é Mija ou Miha. Eu vou falar Miha porque eu acho que Mija em português fica feio. E aí eu vou falar algumas horas no vídeo, vai soar estranho. Que consequentemente ela é a proprietária, a pessoa que criou a Okja, que acaba sendo a porca gigante mais desenvolvida e com a melhor saúde. E consequentemente a que vai ser usada para todo o material publicitário da empresa. E consequentemente no final vai ser abatida. Quando a Miranda Corporation, que é a empresa que fez os porcos gigantes, vai até a casa dela para pegar a Okja e levar embora para os Estados Unidos para poder fazer, enfim, o final ali do processo 10 anos depois que a porquinha foi deixada com ela, ela começa uma aventura para tentar salvar essa porquinha junto com que ela acaba ali esbarrando no caminho com um grupo de ambientalistas que vão ajudar ela a conseguir desmascarar a empresa e no final trazer a porquinha de volta. E é um filme com a premissa bem Disney, falando assim no básico dela, de alguém tirar o bichinho da menina e ela ir atrás dele porque ela não queria que ele fosse tirado dela. Porém, o filme acabou tocando ali nos tópicos muito importantes e muito, não polêmicos, porque eu não acho que são tópicos que gerem brigas e, enfim, não é um tipo de ideologia muito agressiva, mas ao mesmo tempo é uma ideologia que toca um pouco ali no cotidiano das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda quando você tem algum projeto, alguma coisa com uma voz midiática muito grande que vai ali e cutuca o seu cotidiano e as coisas que você está acostumado. Isso é uma coisa que as pessoas normalmente não gostam, que elas evitam pensar. Então eu acho que o Okja, como foi disseminado para 190 países, ele teve uma estreia simultânea em 190 países diferentes, ele acabou tendo um impacto muito grande e fazendo pessoas, até mesmo às vezes de culturas que não têm esse tópico muito em alta discussão, de levantarem esse tópico e se questionarem a respeito de todo o setor da agropecuária e de todo o sistema de abate no mundo. Antes de falar dessa parte da discussão a respeito de vegetarianismo, a respeito de abate, a respeito de ambientalismo, eu vou falar de uma outra treta que deu do Okja que pouca gente ficou sabendo. No Festival de Cannes na França, quando o Okja foi exibido na tela, assim que apareceu a logo do Netflix, várias pessoas na sala vaiaram o cinema e muita gente não entendeu por quê. Na França, especificamente, tem uma lei de que o filme só pode ser disponibilizado online depois de 3 anos que ele tenha sido exibido no cinema e não simultaneamente como a Netflix faz. Então já teve uma galera que já não gostou por isso, por questões de que no país essa ideia de transmissão simultânea online e no cinema não é muito aprovada. Sem contar com essa galera que não gostou por esses motivos, tem a galera mais conservadora, inclusive o Pedro Almodóvar, que é um dos, enfim, chefes ali do júri de Cannes. Ele não concorda muito com os sistemas de streaming, acha que eles estão tirando as pessoas do cinema, tirando as pessoas dos métodos tradicionais de comprar cinema e de assistir cinema, o que não é mentira, mas convenhamos que não é necessariamente um ponto negativo. Isso vai depender muito de qual mercado a gente está falando e vai depender muito de pontos de vista e questões particulares, mas eu acho que você vaiar uma produção que teve envolvida as mesmas pessoas que trabalham, o mesmo tipo de profissional que trabalha na outra produção, é uma coisa que eu acho meio, hipócrita, mas
Mesmo assim é uma opinião minha. Além do filme Outro já ter na direção um nome muito respeitado, ele também tem no elenco nomes muito famosos. Só pra vocês terem uma noção, no elenco a gente tem Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Devon Bostic e Steven Yeun. O nome de Steven Yeun eu acho que eu pronunciei certo, mas eu não faço ideia se pronunciei dessa forma, porque eu nunca tinha falado o nome dele em voz alta na minha vida, acabei de perceber. Independente de qualquer crítica ou vaia que o filme tenha recebido pelas pessoas tradicionais e conservadoras do cinema, o próprio diretor disse que o filme só foi possível ser produzido por causa da Netflix, que foi a única produtora que olhou para o projeto dele e quis produzir como ele queria. Todas as produtoras para as quais ele apresentou o projeto dele disseram que topavam a história, que gostaram da estética, que gostaram de tudo que ele estava propondo, mas que não queriam que no final ali aquela parte do abate, que todo aquele final triste aparecesse no filme, e não queriam ali associar o nome da empresa a esse tipo de produção. Em parte porque as produtoras queriam um projeto diferente e em parte porque as pessoas normalmente temem muito tocar nesse tipo de assunto. A indústria agropecuária é uma indústria com uma força política e midiática muito grande, então tem muita gente que tem medo de tocar nesses assuntos porque não quer sofrer boicote ou não quer, enfim, coisas até piores. Então, no caso, teve também esse lado que pesou. E por isso o diretor optou por ter a Netflix como produtora, não por ser um sistema de streaming, isso ele falou que não pesou pra ele, foi realmente a questão deles abraçarem o projeto como ele queria e poder passar com o projeto dele o propósito que ele queria originalmente com o filme. Agora vamos à parte ali do vegetarianismo, ambientalismo, toda essa discussão que foi gerada a respeito do filme. Teve muita gente dizendo que ia parar de comer carne por causa do filme, teve muita gente dizendo que o filme sensibilizou muita gente, e eu concordo com isso tudo, mas vamos aqui entender pelo menos os principais tópicos que foram mostrados no filme, que podem ser bem visualizados aqui na vida real, e consequentemente com isso as principais críticas que o filme fez. Eu separei aqui 4 tópicos que eu acho que são os mais importantes mostrados no Okja, e eu vou estar falando aqui deles, como eles são mostrados no filme e como eles podem ser vistos na vida real. O primeiro tópico é a propaganda e a publicidade feita pelas empresas que atuam tanto na indústria da carne quanto na indústria do leite, que normalmente não são nem glamourosas e glamourizadas, elas são realmente mentirosas a respeito de todo o processo que é feito, por uma questão óbvia de que a maioria das pessoas não quer lidar com essa realidade, por isso eles preferem colocar essa capa muito bonita e te fazer acreditar que as coisas são muito diferentes do que elas são, para que você possa consumir sem culpa. É muito comum de ver nesse tipo de propaganda aquelas fazendas muito bonitas, igual de filme, os artistas comendo muito felizes aquela mortadela, aquela salsicha, ou enfim, são sempre coisas muito bonitas e muito limpas e muito higienizadas, são sempre mostradas de forma muito alegre, como se não tivesse nenhum sofrimento, nenhuma crueldade envolvida naquilo ali. Eu decidi, quando eu resolvi fazer esse vídeo, que eu não ia colocar a minha opinião pessoal e os meus sentimentos envolvidos nisso, porque vocês sabem, vocês que assistem meu canal, que eu tenho certo envolvimento nessa causa, então eu não quis fazer que a coisa tendesse por esse lado. Então quando eu falo crueldade e, enfim, e atrocidades, é porque eu acho que seja um consentimento geral a respeito do assunto de que o que é feito, pelo menos da forma que é feito, é uma coisa muito correta, pelo menos eu acho que não é. Mas outro método muito usado por essas empresas é mostrar as campanhas ambientalistas e filantrópicas que eles fazem com os fundos arrecadados pelos produtos da empresa, para mostrar que além de você estar prejudicando 0% o meio ambiente ao estar consumindo aquilo ali, você ao mesmo tempo também está fazendo bem ao meio ambiente. E sem contar que, obviamente, as imagens da produção de nenhum desses produtos nunca vai ser mostrado por uma questão óbvia de que, né, a gente sabe muito bem que as pessoas preferem não ver. No filme isso é bem visível logo quando a CEO da empresa vai mostrar o projeto dos porcos e explicar as pesquisas que eles estão fazendo para o público, inclusive vários repórteres e a parte de imprensa, e você percebe que ela fala de tudo de uma forma muito feliz e muito glamurosa, mostrando que aquilo ali não tem absolutamente nenhum impacto negativo no mundo, só impactos muito positivos, e que não tem nenhum motivo para ninguém de forma alguma suspeitar da empresa. Quando você mais pro final do filme, obviamente nem precisava chegar no final do filme, eu acho que já é uma informação meio subentendida, não era da forma que ela estava falando, porque, né, normalmente essas coisas são muito glamorizadas. O segundo tópico que eu quero falar aqui, que eu acho que ficou bem claro no filme, é a fraqueza da voz dos ambientalistas. Eu acho que isso é claro para todo mundo que tá me assistindo, pelo menos para mim isso é muito claro. Tem muitas pessoas que elas levam tudo que elas veem na mídia como uma verdade absoluta na vida delas. E tem um grande problema quando você faz isso, porque a mídia, pelo menos aqui no Brasil e boa parte dos outros países, ela não é nem um pouco transparente. Ela é extremamente manipulada e extremamente triturada para chegar até você. Todas as informações que chegam na nossa televisão, elas estão, na verdade, direcionadas ali para os interesses de todo mundo que está por trás delas e todo mundo que está financiando elas. Então, se você tem uma emissora de televisão, por exemplo, que é bancada boa parte por empresas de frigorífico, você dificilmente vai ver ela falando mal dessa indústria, por uma questão óbvia de que essa empresa que está bancando a emissora nunca vai deixar essa própria emissora, o empregado delas, fazer uma propaganda negativa a respeito do nome deles. Quando a gente tem essa cultura das pessoas assistirem a isso e levarem como verdade absoluta para elas, as pessoas que conseguem enxergar através disso e conseguem ver o backstage da coisa, que sabem que não é muito bem assim, que são os ambientalistas, enfim, todos os militantes a respeito de movimentos que são oprimidos pela massa midiática geral, eles muitas vezes acabam sendo levados como mentirosos ou como pessoas que querem chamar atenção, a palavra deles é totalmente descreditada. Tem muitos grupos que já passaram por isso e conseguiram anos depois provar que o que eles diziam era verdade. Então os ambientalistas
ambientalistas passam muito por isso, eles enfrentam uma resistência muito grande dessa indústria. Então os ambientalistas, para conseguir fazer a verdade a respeito do que eles fazem, chegar à tona é um desafio muito grande. Tanto que no filme vocês veem o que eles fazem, o que eles hackeiam, o que eles tentam para conseguir mostrar para as pessoas, porque eles sabem que falando eles não vão ser escutados. O terceiro tópico que eu acho que é muito claro no filme é o conforto com a alienação que as pessoas têm. A gente está falando aqui de ideias completamente caluniosas, propagandas completamente mentirosas vendidas por essa indústria, mas a gente tem que entender que, né, não tem por que vender se não tem quem compre. Eu não consigo nem contar aqui nos dedos a quantidade de vezes na minha vida que eu já vi pessoas falando coisas totalmente absurdas e concordando com elas mesmas e dizendo, tipo, não, mas é assim que funciona, é assim que é, a vida é desse jeito. E você para pra pensar que, cara, aquela pessoa estudou, aquela pessoa é alfabetizada, ela tem acesso à informação. Óbvio que ela sabe que o que ela tá falando não é daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, por mais que você diga isso pra pessoa e ela tenha total capacidade de chegar naquele raciocínio sozinha, ela prefere insistir naquilo que ela tá falando. E muitas vezes ela insiste um tempo, vira as costas e vai embora antes de você conseguir terminar de falar. Isso é uma coisa que me frustra muito. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Se eu tenho acesso a uma informação e ela é coerente pra mim, ela é comprovada pra mim, eu nunca neguei ela na minha vida. E eu acho que, inclusive, por isso eu me irrito com tanta coisa que acontece em volta de mim, por isso eu tenho tantas frustrações na minha cabeça, que eu dificilmente nego essas informações. E eu acho que, por mais que seja mais fácil de viver sem elas, eu acho que é importante ter elas. Eu acho que a gente não tem que ter medo de absorver essas informações. O mundo não é uma coisa linda, o mundo não é uma coisa glamourosa. E eu acho que, né, é nossa obrigação como pessoas que estão aqui podendo mudar as coisas, de absorver essas informações. E por último, o quarto tópico que eu percebi muito no filme, e aí eu já acho que é uma questão muito mais pessoal, uma questão de vivência de vocês, uma questão de pontos de vista pessoais, que é a questão da banalização da vida. O filme mostra todo o desenvolvimento da menina com a Okja e a amizade que elas desenvolveram. Obviamente, o filme dá uma humanizada absurda na Okja pra fazer você se identificar e você querer conhecer e ter um porquinho como aquele, pra poder no final do filme fazer você pensar que tudo aquilo ali que você viu sendo construído durante 10 anos com aquela pessoa poderia ser acabado em uma questão de segundos por uma questão de um prato de comida. E é exatamente o que essa indústria faz com os animais. Então eu acho que a ideia principal do filme foi aproximar todo mundo dos animais, aproximar todo mundo da Okja principalmente, e fazer dela ali uma representante de todos os animais que passam por isso. Mostrando que por mais que seja ignorável o que é uma vida, por mais que seja ignorável os métodos que eles usam para acabar com ela, são informações que estão aí, são informações que as pessoas normalmente têm, pelo menos elas têm acesso, mas que elas normalmente negam. E o filme ele conseguiu de forma muito sutil, sem nenhum choque visual barato, sem nenhum tipo de informação que eu considero fraca e medíocre. Eu acho que o filme ele teve um conteúdo muito bom. E ele conseguiu de uma forma ali muito bonita, te levando junto na história, te mostrar que aquelas vidas que são banalizadas, elas não importam, e elas podem importar para alguém, ou elas podem importar para elas mesmas, porque elas têm que importar para elas mesmas antes de importar para qualquer ser humano. Então, por esses motivos que eu citei aqui pra vocês, eu gostei muito de Okja. Achei que foi um filme que tocou em pontos muito importantes, um filme que foi muito disseminado, principalmente, e um filme que fez muita gente pensar muita coisa. Mais uma vez, eu quero deixar aberto aqui embaixo para comentários se vocês quiserem fazer perguntas a respeito, enfim, dos meus pontos de vista, a respeito de coisas do vídeo que vocês não entenderam muito bem, se vocês concordam, se vocês discordam. Se vocês assistiram o filme e gostaram, isso é muito importante para eu saber, porque eu amei demais esse filme. Independente de qualquer crítica social, eu achei um filme muito bonito. Quero deixar bem claro que, obviamente, é inevitável que eu coloque minha opinião em alguns momentos aqui no vídeo, mas eu tentei fazer esse vídeo, acima de tudo, em cima de fatos, como eu normalmente faço. Eu sempre coloco a minha opinião, porque eu acho obrigatório da minha parte colocar a minha opinião, sendo uma pessoa que quer aproximar vocês dos meus pontos de vista, mas ao mesmo tempo também é minha obrigação passar informação, e quando a gente passa informação, eu acho que colocar o ponto de vista, a gente acaba com a credibilidade da informação. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Relembrar vocês que aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais e minha caixa postal, então me segue lá para vocês poderem interagir melhor comigo, e se quiserem me enviar alguma coisa, eu vou estar muito feliz em receber. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.